Invocando a proteção de Deus, havendo legal de vereadores, declaro aberto a presente sessão. Solicito à minha secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada logo após a leitura do expediente. A face do templo eu instava por ela, e buscá-la-ei até o fim da minha vida. A palavra agora passar ao diretor do Sindiago, senhor Arilson, abordando a medida provisória 844. Com a palavra, o senhor Arilson. São 5 minutos na palavra, senhor Arilson. Sou da direita, cara. Oi. Senhores vereadoras e vereadoras, em nome das vereadoras Juliana e Lavina, quero cumprimentar todas as mulheres presentes aqui, que nos assistem. E também, em nome do presidente da Câmara, senhor Floriano, mais conhecido como Nenê do CREP, cumprimento a todos também presentes nessa sessão. Primeiramente, agradecer a vocês, vereadores, por terem sido sensíveis ao Sindiágua, a nossa demanda, que nós viemos trazendo a todos os vereadores das câmaras do Rio Grande do Sul e também do Brasil, sobre a medida 844, uma medida provisória, enquanto o país todo estava preocupado com as quedas do menino Ney. No mesmo dia do Brasil e Bélgica, o nosso querido presidente Michel Temer edita uma medida provisória que simplesmente esculhamba com o saneamento público no Brasil.
Rapidamente dizer para vocês que a água doce no mundo é de 2%, dos quais 1% é de água potável, e o Brasil detém de 12% a 16% desta água. Estes são dados já absolutamente conhecidos. Na América do Sul, a América do Sul detém 61% da água das Américas, e o Brasil, desses 61%, detém 57%. Ou seja, todos estão olhando para o Brasil. E por isso, não nos dá nenhuma surpresa o Temer fazer o que ele fez. Para vocês terem uma ideia, o aquífero Guarani, que há bem poucos dias atrás nós dizíamos que era o maior do mundo, ele tem 39 milhões de quilômetros cúbicos de água. Foi descoberto o sistema de águas da Grande Amazônia, com simplesmente 162 mil quilômetros de água, quilômetros cúbicos de água. Ou seja, o aquífero Guarani é simplesmente um riozinho perto do que é a água que tem na Amazônia. E é isso que eles querem. 250 anos de água é o que nos garante o sistema da Amazônia. 250 anos de água. Não é 10, 12, uma década, professor Flávio, mas são 250 anos de água. E para produzir 1 quilo de carne, nós temos que ter 15 mil litros de água. Para produzir a cana, 1 quilo de cana, 1.800 litros de água. E para produzir a cevada, 1.400 litros de água, 1 quilo de cevada. Eu trouxe aqui aquilo que todo gaúcho gosta, de um churrasquinho, de uma cana, de uma cevada, para ver o quanto nós gastamos de água num final de semana, às vezes, né? Quando a gente faz aquele nosso... E a Coca-Cola, Nestlé, Ambev e Pepsi estão absolutamente interessadíssimas em quê? Justamente na água, porque é dali que eles tiram o seu produto principal. Tudo bem. Água. A gente já falou aqui um monte sobre a nossa água. Mas para dizer para vocês que a 844 muda o marco regulatório e desestrutura o sistema de saneamento do Brasil, isso é simples, é normal, mas nós viemos aqui trazer uma tragédia para vocês e uma tragédia para a sociedade brasileira. É simples assim. Não é simplesmente dizer, a gente desestrutura o sistema de águas públicas no Brasil. Não. Nós destruiremos o sistema público de águas do Brasil. É isso que a medida provisória 844 traz para o povo brasileiro. E é isso que nós viemos discutir com vocês nessa noite. Nesses poucos minutos que nós temos aqui, nós, como Sindiágua, era muito simples nós ficar dentro da Corsã e lutando, simplesmente pelo nosso salário, por nossas coisas corporativas, mas a maioria dos vereadores aqui, ou se não, muitos aqui sabem que nós já ocupamos essa tribuna para não só falar do nosso salário. Aliás, nós nunca viemos aqui falar de salário. Nós sempre viemos aqui para falar ou da 41, 47, lá dos anos 2000, ou da PEC da água e agora da medida 844. A gente não vem tratar sobre salário. Com salário eu brigo lá com a Corsã e deixa essa minha briga interna. Nós temos uma luta muito maior, que é a defesa do saneamento público no Brasil. Existem 3 formas de fazer contrato de programa. 3 formas de fazer o saneamento nos municípios. Aliás, é uma das coisas que vocês têm que tomar bastante precaução e tomar conhecimento. Com esta medida, o município não tem mais poder sobre a água. Tá? Hoje é Capão da Canoa que decide com quem vai fazer. Aí ele faz ou de forma direta, ou privatiza, ou faz o contrato de programa, que Capão da Canoa optou por isso lá em 2008, se eu não me engano. E aí o Flávio, o Otávio, talvez o Ademar e o Marino eram os vereadores quando foi feito o contrato de programa, que eu me lembro agora, não sei se o Parral já estava naquela época. Mas eu sei que vocês fizeram esse contrato de programa com a Corsã e lá direcionaram algumas metas e vocês têm que cobrar a Corsã. Não está cumprindo? Tem que cobrar. Eu sou funcionário da Corsã e tenho que atender aquilo que vocês disseram e que eu disse que eu faria. É isso que vocês têm que fazer conosco. Vocês fizeram com isso. O que faz essa medida provisória? Ela simplesmente tira vocês da jogada. Tira as câmaras de vereadores e tira os municípios da jogada. Ou seja, é tudo ato do poder executivo. Não existe mais passar pelo legislativo. Isso está escrito lá, bem simples e bem diretamente.
O que a medida provisória muda nessa chamada desestruturação ou nessa tragédia? Transforma a ANA, Agência Nacional das Águas, que hoje diz que são as políticas, quais as políticas de recursos hídricos do Brasil, ela vai ser a grande agência reguladora. Ou seja, o que ela regular para Capão da Canoa vale para o Nordeste, vale para o Norte, vale para qualquer cidade deste país. Então já começa por aí uma centralização que não será cumprida. Simples. Nós temos realidades diferentes no nosso país. Nosso país é muito diferente para você ter um tipo só de regulação. Outro artigo que nos chama a atenção é o artigo que permite a Corsã ser privatizada. Estou falando da Corsã porque é a nossa realidade. Mas nós temos uma peculiaridade no Estado que nós temos que passar por plebiscito. Agora, de Santa Catarina para cima, não existe plebiscito. O que acontecia se a Corsã fosse privatizada dia 5 de julho, um dia antes do jogo do Brasil e a Bélgica? Cada contrato que a Corsã tem não perderia sua validade. A partir do dia 6, o município é obrigado a aceitar a empresa privada. Ou seja, o governador de plantão vendeu a Corsã, dia 5 de julho, Capão da Canoa estava livre para fazer contrato com quem quisesse. Dia 6 de julho, às 10h30 da manhã em diante, meia hora antes do jogo, o Temer assina essa medida provisória e diz o seguinte: Capão da Canoa, tu é obrigado a aceitar a Marino Par participações. Ou seja, a Marino comprou a Corsã e Capão da Canoa é obrigado a aceitá-la. Ou se não, em 60 dias, o município tem que indenizar o Estado. E as indenizações vão de 40, 50, 60 milhões. E até a Comusa, outro dia que municipalizou nos anos 90, 80 e 97, se eu não me engano, 98, a Comusa. E agora ela deve para a Corsã nada mais e nada menos do que 170 milhões de reais. E o patrimônio da Comusa é de 60. Ou seja, além de devolver a Comusa, o município ainda vai ter que colocar mais 100 milhões de reais de volta para a Corsã. E é uma decisão judicial. A Corsã entrou na justiça à época. Então é esse o prejuízo que diz para o município. O que o município de Capão da Canoa teria hoje 200 milhões para indenizar a Corsã na bucha em 60 dias? Vocês que fazem parte aí do governo, tem? Lógico que não tem. Nenhum município no Brasil tem. Isso já é de propósito. Isso já é absolutamente feito para atender, se vocês estão acompanhando, atender o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, onde a SEDAI foi privatizada, perderam-se os contratos, todos, só que com a medida provisória todos os contratos estão valendo. E o município que sair tem que indenizar. Ou seja, está privatizado a Companhia Estadual do Rio de Janeiro. Foi para lá, de quebra para todas as outras. O artigo pior é o 10A. Isso é pouco, tá? O pior é o 10A. Onde o contrato de programa não existe mais. Hoje, se Capão da Canoa vencesse o contrato com a Corsã, que é um exemplo que nós temos, é Erechim, que está sob liminar, o contrato de programa de Capão da Canoa não existiria mais, não poderia fazer mais. Primeiro tem que licitar, para depois fazer o contrato de programa. Não tendo nenhum parceiro privado, veja bem, eles usam esse termo, parceiro privado interessado na água, vão para a licitação, vão para o contrato de programa. O que é que vai sobrar para o Estado? São 5.500 municípios no Brasil. Vocês sabem quantos são rentáveis para as empresas estaduais? Nada mais, nada menos do que 500. E os outros 5.000 pobres? Alguém vai se interessar por Três Cachoeiras? Terra de Areia? Mostardas? Tavares? Estou falando aqui do litoral. A Corsã tem 38 municípios rentáveis. 38. Capão é um. Capão eles iam querer. Tramandaí, talvez iam querer. Agora, e o resto? E a função social da água, cadê? É simples, estava falando com o vereador há pouco, é muito simples. Hoje nós estamos tratando os municípios. Daqui a alguns dias nós vamos tratar bairros. Ou seja, onde é que dá mais lucro? Jogar água para o centro ou jogar água para Arco-Íris? É simplesmente pensar assim. Onde é que o McDonald's colocaria uma filial? No centro de Capão da Canoa ou no Arco-Íris? Lá no fundão do Arco-Íris. Porque nenhuma empresa privada é Madre Teresa de Calcutá. Eles não vão vir aqui para
não ter lucro. Então, este é um dos artigos piores que tem, inclusive que juntou Corsã e sindicato. Nós, a Corsã, fizemos uma manifestação dia 30, junto com a Companhia Rio Grande do Saneamento e o sindicato, coisa que é inviável na cabeça de algumas pessoas. Pô, como é que o sindicato e a Corsã estão juntos? Porque destrói os dois. Destrói os dois. Aliás, o sindicato nem tanto, porque o sindicato vai continuar com seus filiados, sendo eles privados ou públicos. Mas principalmente destrói a companhia pública. O artigo 11 diz o seguinte, lá no Rio de Janeiro quem ganhou foi um banco, a licitação. O artigo 11, antes não podia subdelegar, agora pode. Ou seja, eu compro, não tenho condições de fazer o serviço, eu vou lá e contrato uma terceirizada para fazer esse tipo de serviço. Ou seja, a subdelegação é absolutamente permitida. 1 minuto, senhor Auriço. 1 minuto? Sem contar o lixo que poderá ser cobrado dentro da tarifa de água. Outra mudança, ou seja, as pessoas que já não pagam água vão ter ainda o aumento da tarifa do lixo. Enfim, ela é longa, ela tem algumas páginas para a gente se deliciar e é isso que a gente vem chamar a atenção de vocês. E tudo isso é por ato do Poder Executivo, ou seja, não passará mais pelas câmaras de vereadores. Se o prefeito for daqueles meio corruptos, não vou nem chamar de corrupto, meio corrupto, e se interessar por algum dinheiro, está terminando seu mandato de 8 anos e não quer mais nada com a política, imagina o que pode acontecer. Nós não somos contra a iniciativa privada participar do processo. Eles já participam por licitações, onde eles ganham, tipo Uruguaiana, ganharam, parceria público-privado, onde a Corsã está tentando instalar uma parceria público-privada. Tudo isso a gente negocia. Tudo isso a gente diz o seguinte, o privado é importante para gerar emprego e para gerar lucro para a sociedade. Agora, mexer com a água é uma questão, acima de tudo, de saúde pública. O que nós viemos pedir aqui para os vereadores, depois dessas informações? Primeiro, tomem ciência do que está acontecendo. Isso nós estamos fazendo, como eu disse no início, em todo o país. Em todo o Brasil, os urbanitários, os que mexem com água e energia, estão fazendo. A segunda parte que nós queremos é um manifesto de apoio a esta luta. Aquilo que a gente está falando aqui agora, depois de amanhã estarei no Senado fazendo. Nós fomos recebidos pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício, e ele, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, ele imediatamente disse, quando nós retornarmos, teremos uma audiência pública e vocês estarão lá para falar sobre o lado da sociedade e não somente o lado dos empresários. Então, nós pedimos aqui uma moção de apoio à nossa luta ou uma moção de repúdio à medida 844. Isso aí, vocês que definam qual é o melhor termo que vocês vão usar. E dizer para vocês que nossa luta ela é acima de qualquer situação corporativa, porque depois que, caso um dia sair da Corsã, eu quero continuar pagando água. Ter o poder de pagar água. E não ter que escolher se eu tomo água, se eu puxo a descarga, ou eu faço minhas necessidades num baldinho de lixo para depois entregar para o lixeiro lá levar embora. Coisa que já acontece no Chile, onde a água é privada. Aqui, do lado, é no Chile. Não é nem do outro lado do mundo. Imagina outras coisas que a gente tem. Obrigado, presidente. Obrigado a todos e todas nessa noite que nos deram essa atenção. E desejamos a todos que Deus continue nos iluminando e um bom trabalho a esta Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Vamos dar continuidade aos trabalhos, minha secretária. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Nenê do CREP, secretária, vereadora professora Lavina. Aos 27 dias do mês de agosto do ano 2018, às 19 horas, na sessão Manuel Fernandes da Silveira, foi dado início dos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Verificar o livro de presença, o senhor presidente constatou que todos os vereadores estavam presentes. Logo após, o senhor presidente declarou
Aberta a presente sessão ordinária. A secretária vereadora professora Lavina procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, fez a leitura da ata da sessão ordinária, havida em 20 de agosto do presente ano. Expediente, leitura do projeto de providência, do pedido de providências, número 77 de 2018, de autoria da vereadora professora Lavina, leitura de pedido de informação 1918, de autoria da vereadora professora Lavina, leitura do pedido de informação 2018, de autoria do vereador Flávio Lara, leitura dos projetos de leis 89, 95 e 107 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Leitura dos projetos de emenda global número 001/2018 ao projeto de lei ordinária 119 de 2017, de autoria da comissão CESAMT. O vereador Valmarino fez a proposição para que fosse feita a dispensa dos pareceres e a inclusão da pauta da votação o projeto de emenda global 001/18 ao projeto de lei ordinária 119 de 17. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. O vereador Ademar Duarte solicita a urgência e a dispensa dos pareceres do projeto de lei ordinária 107/18. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. A vereadora Juliana Marte fez a proposição para que seja incluso na pauta de votação o projeto de lei 96/18. O senhor presidente colocou em discussão e por maioria a proposição foi aprovada. Por determinação do presidente, foi feita a substituição da fala dos líderes da bancada por 5 minutos na tribuna para cada vereador. Fizeram uso da tribuna os vereadores Tilar Júnior, Flávio Lara, Joel de Matos Novassi, professora Lavina, Nena do CREP. O vereador Joel de Matos Novassi fez a proposição para que fosse lido somente as emendas e os números dos projetos e os pedidos. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, a proposição foi aprovada. A ordem do dia foi colocada em votação os pedidos de informações número 19 e 20 de 2018. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e, por unanimidade, foi aprovado. Foi colocado em votação o projeto de emenda global 001/2018 ao projeto de lei ordinária número 119 de 2017. O senhor presidente colocou em discussão e o vereador Flávio Lara discutiu acerca do projeto, logo após foi colocado em votação e por unanimidade foi aprovado. Foi colocado em votação os projetos de lei 96/18, o senhor presidente colocou em discussão e por maioria foi aprovado. Foi colocado em votação o projeto de lei ordinária 107/18, o senhor presidente colocou em discussão e por unanimidade foi aprovado. Não havendo mais nada a tratar, eu, presidente, encerro a presente sessão na forma regimental que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, a secretária, subscreve juntamente com o senhor presidente. Vereadora professora Lavina, secretária, e vereador Nenê do CREP, presidente. Senhor presidente. Não, senhor vereador. Questão de ordem. Eu queria que o senhor botasse a apreciação incluísse o projeto 105 das assistentes sociais, da estrutura que a gente aprovou semana passada dos cargos e foi ficada a estrutura sem aprovar. Queria que o senhor botasse a apreciação dos novos colegas para que fosse incluído na pauta de hoje, para leitura e em regime de urgência, para que seja aprovado com dispensa dos pareceres das comissões. Ele está na pauta já para leitura, senhor vereador, e o regime de urgência o senhor tem que pedir após a leitura, não pode pedir antes, né? Tá? Pedido de indicação número 008/2018, vereadora professora Lavina. Indica ao Executivo Municipal sobre a criação de Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guias Intérpretes para Surdo e Cego no município de Capão da Canoa. Requer-se na forma do inciso 2 do artigo 39 da Lei Orgânica, após os trâmites regimentais, que seja enviada a cópia da presente proposição ao Poder Executivo para que realize as solicitações. A sugestão da criação de uma central com equipe de intérpretes no município visa prestar atendimento diferenciado às pessoas com deficiência auditiva e aos surdos cegos por meio de serviços de tradução e interpretação, onde intérpretes auxiliem na comunicação das pessoas com deficiência, acompanhando aos compromissos que exige a presença de intérprete nas repartições públicas. A indicação é fruto das diversas reivindicações de pessoas com deficiência, especificamente a deficientes auditivos e surdos cegos, que têm manifestado as dificuldades de comunicação encontradas nas situações cotidianas. Os deficientes auditivos já alcançaram outras importantes conquistas, como o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, através da Lei Federal
436, e a regulamentação do exercício da profissão de tradutor e intérprete de Libras pela Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010. Entretanto, é preciso avançar em políticas públicas voltadas à área dentro do município de Capão da Canoa. Esta iniciativa permitirá um avanço nas políticas públicas em benefício das pessoas com deficiência sob o princípio básico de que todos têm o direito de exercer a cidadania em toda a sua plenitude, responsabilidades e compromisso de toda a sociedade. Fator imprescindível para a aprovação desta proposição é a valorização da dignidade desse público que perde, inclusive, sua autoestima por não ser valorizado e comumente discriminado. Diante da importância do tema, solicito aos colegas vereadores para que aprovem essa proposição. Capão da Canoa, 13 de setembro de 2018, vereadora professora Lavina, PDT. Pedido de providência número 79 de 2018, vereador Joel Pardal Novassi, que seja arrumada a lâmpada na Rua Uruguai, frente ao número 383, no bairro Zona Norte. Requer-se na forma do inciso 11º do artigo 34 da Lei Orgânica, após os trâmites regimentais, que seja enviada a cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para que disponibilize as seguintes informações. Roga-se que a Secretaria de Obras, por meio de seus órgãos competentes, faça o reparo das lâmpadas que se encontram acesas diariamente, sendo desnecessário o gasto da iluminação pública, uma vez que há necessidade somente durante a noite. Capão da Canoa, 13 de setembro de 2018, vereador Joel Pardal Novassi. Pedido de providência 78 de 2018, vereador Joel Pardal Novassi, que seja arrumada a lâmpada na Rua Portugal, no bairro Zona Norte. Requer-se na forma do inciso 11º do artigo 34 da Lei Orgânica, após os trâmites regimentais, que seja enviada a cópia da presente proposição ao Poder Executivo para que disponibilize as seguintes informações. Roga-se que a Secretaria de Obras, por meio de seus órgãos competentes, faça o reparo das lâmpadas que se encontram acesas diariamente na Rua Portugal, bairro Zona Norte, sendo desnecessário o gasto da iluminação pública, uma vez que há necessidade somente durante a noite. Capão da Canoa, 13 de setembro de 2018, vereador Joel Pardal Novassi. Projeto de Lei 105/2018, substitutivo ao Projeto de Lei 093/2018. Altera os itens 12, 1.2, 12, 1.41, 12.1.4.2, 12.1.8, 12.1.9 e 12.1.10 do artigo 1º, inclui cargo ao item 12.1.2 do artigo 1º da Lei número 829, de 8 de junho de 2011. Artigo 1º. Ficam alterados os itens supracitados e incluído o cargo de psicopedagogo ao item 12.1.2 do artigo 1º da Lei número 2829, de 8 de junho de 2011, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Coordenadoria da Assistência Social. Cargo ou função, quantidade, padrão e nível. Assistente social, 7. Padrão, assistente social, nível 37. Terapeuta ocupacional, 2, nível 37. Recepcionista, 6, nível 12. Psicopedagogo, 1, nível 37. Cozinha. Merendeira, 4, nível 12. Padaria. Padeiro, 4, nível 12. 12.1.8. Centro de Referência em Assistência Social, CREAS. Psicólogo, 2, nível 37.
Abrigo Bem Me Quer, psicólogo 2, nível 37. Substitutivo ao projeto de lei 93/2018. 12.1.10, Centro de Referência e Assistência em Assistência Social, CRAS Zona Norte. Psicólogo 2, nível 37. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de 2018. Amaury Magnus Germano, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Substitutivo ao projeto de lei 93/2018. Exposição de motivos. O presente substitutivo ao projeto de lei 93/18 tem por objetivo alterar os itens já mencionados do artigo 1º da lei número 2829, de 8 de junho de 2011, que se refere à alteração da quantidade de cargos da função de assistência social, terapeuta ocupacional, recepcionista, merendeira, padeiro, psicólogo, incluir na estrutura da secretaria o cargo de psicopedagogo. Considerando que tramita nesta Casa Legislativa projeto de lei 85/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial e dar outras providências, o mesmo foi protocolado mensagem retificativa para suprimir o inciso 2º do artigo 1º, necessária a prévia disposição dos cargos dispostos na Secretaria de Assistência e Inclusão Social para que seja possível a ocupação dos cargos solicitados no projeto de lei mencionado. A necessidade das contratações são necessárias devido ao término dos contratos de trabalho no próximo dia 13 de agosto de 2018. Ainda frisamos que tramita nessa casa o projeto de lei 84/2018, que dispõe sobre o quadro de provimentos efetivos. Cargos em extinção, cargos extintos, cargo em comissão, função gratificada do município de Capão da Canoa e da outras providências. E tão logo seja apreciado e aprovado, será aberta licitação para a contratação de empresas para a realização do concurso público necessário para o andamento do serviço público. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e votação do projeto de lei em regime de urgência. Capão da Canoa, 13 de agosto de 2018, Amaury Magnus Germano, Prefeito Municipal. Senhor presidente, a questão de ordem. Preposição. A proposição. Uma proposição que seja incluído esse projeto 105 com dispensa dos pareceres para a ordem do dia para que seja votado, e a gente já desde já pede aos votos dos colegas para aprovação do projeto. Em discussão, o pedido do vereador Ademar. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e será incluso na pauta do dia. Projeto número 105. Não havendo mais expediente, o espaço a seguir está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Attilar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje, 13 de setembro, primeira sessão plenária deste mês, que ao nosso entendimento é o mês mais gaúcho de todos os outros meses, e por essa razão quero fazer uma saudação especial a todos os meus amigos e amigas tradicionalistas que já estamos iniciando as comemorações, e na próxima semana, a partir do dia 13, teremos aqui em nossa cidade uma vasta e muito aprazível programação da Semana Farroupilha, razão pela qual
eu saúdo carinhosamente o nosso secretário de Turismo, Itamar Trombeta, que teve a felicidade de organizar com um bom quadro de atividades, lembrando dos valores da nossa tradição gaúcha. Fatalmente, na semana passada, o estado do Rio Grande do Sul ficou de luto porque perdemos um dos maiores valores da tradição contemporânea, o nosso inesquecível Paixão Cortes, que ao lado de Barbosa Lessa trouxe a nós o entendimento e a característica, não somente da indumentária gaúcha, mas acima de tudo deixou a sua marca e a sua imagem dentro, na entrada da nossa querida e amada capital, Porto Alegre, com seu busto, tornando o laçador agora, na pessoa do Paixão Cortês, algo inesquecível. Saúdo, portanto, todos os gaúchos, todas as gaúchas, com muito carinho, para que nós possamos, neste mês de setembro, acima de tudo, lembrar da tradição do nosso estado, de luta, de batalha, chimangos ou maragatos, mas, acima de tudo, um povo que batalha e que acredita na força dos seus ideais e dos seus projetos de vida. Parabéns a nós todos, acima de tudo brasileiros, mas gaúchos de base, de alma e de coração. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, pode ser o primeiro? Eu gostaria de fazer aqui da mesa mesmo, só lhe parabenizar pelo seu aniversário e dizer que o senhor continue nesse ritmo, seja essa pessoa, que o senhor é como pessoa e como vereador dessa casa, né, mantendo sempre o bom senso e sempre querendo o melhor de Capão. Então, meus parabéns, que Deus lhe dê muita saúde e lhe ilumine sempre. É o que eu desejo para o senhor. Obrigado, senhor vereador. Obrigado pelas palavras. A palavra continua a estar à disposição do vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar o presidente que está de aniversário nessa noite. E nessa noite, né? Deve estar com quase 40 anos de vida pública. Eu na verdade, gostaria... Não, perdão. Está maduro o suficiente para realizar um bom trabalho. Eu, na verdade, só gostaria de propor aos vereadores que, no transcorrer dessa semana, façamos uma moção de apoio. Eu não gosto da moção de repúdio, né? Porque causa sempre um mal-estar. Uma moção de apoio, vamos procurar redigir na questão da água pública, porque eu sempre tenho defendido a água pública ao longo da minha história, porque a água é um bem muito essencial à vida. E geralmente, nos países que privatizam ou entregam algumas multinacionais, a população daquele país mais carente fica sem acesso à água. Eu quero lembrar aqui que recentemente na Argentina, e da história recente da Argentina, havia uma torneira, havia saneamento, abastecimento de água nos bairros que representavam riqueza, e nos bairros de menor poder aquisitivo tinha uma torneira numa via principal que as pessoas fossem buscar água. E essa medida provisória pode levar o nosso país a isso. Não quero esquecer aqui que muitas famílias têm os benefícios sociais e têm uma água a baixo custo. E essa água não representa só a água, ela representa a saúde, nos postos de saúde. Então, a importância desse momento e a importância de nós nos manifestarmos contra essa medida provisória, que pode colocar o Brasil em outra dimensão. Hoje ainda, falava na aula sobre a riqueza do futuro, e a riqueza do futuro é a água. Porque
em 20 anos os carros serão elétricos. E o petróleo perderá o valor. Mas em 20 anos, os mananciais hídricos serão a maior tentação do mercado mundial. A Europa já sofre com falta d'água. A Ásia já sofre com falta d'água. A África já sofre com falta d'água. Então nós temos que estar atentos. Porque parece bobagem, nós que temos tanta água em abundância, que ligamos a torneira e nem nos damos conta da quantidade de água que temos aqui, mas eu quero dizer que os empresários do mundo inteiro estão de olho nessa água. E a partir do momento que, através de governos, essa água ficar na mão da iniciativa privada, vai ter os que têm condições de pagá-la de alto custo. Mas certamente deixaremos milhares de brasileiros sem o abastecimento de água, o que quer dizer sem saúde e sem atenção básica. Então, durante essa semana, vamos fazer essa moção e apresentar na segunda-feira que vem para que manifestemos aqui e em Brasília, como sempre temos feito nesta casa. Obrigado, senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Senhor vereador, fazer uma proposição, acho que ninguém vai Vamos fazer. para a ordem do dia, então, meu vereador. Então, eu gostaria de fazer a proposição que fosse lido somente as emendas e a dispensa dos pareceres dos projetos. Senhor presidente, eu gostaria da palavra, se fosse possível. Pois não, vereador Marino. A palavra é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência, imprensa aqui presente. Quero também desejar um feliz aniversário, um pouco atrasado, parece que foi na data de ontem, que o nosso vereador Pardal ficou um pouquinho mais velho. Só não nos convidou para o churrasco, mas com certeza não faltará a oportunidade para, na próxima vez, ele nos convidar para o churrasco. Meus parabéns, vereador, que o senhor tenha em si, sempre Deus consigo, para que possa continuar nessa caminhada que o senhor tem feito muito bem. Parabéns. Senhores vereadores, eu recebi uma notícia que o Instituto Brasileiro de Estatística, IBGE, divulgou no último dia 29, quarta-feira, a população de Capão da Canoa. Conforme os dados, aparece a cidade mais populosa do litoral norte gaúcho. Hoje, Capão da Canoa está com 51.004 habitantes. Então, é notório que a cidade vem crescendo e a população aumentando, e nós hoje temos uma estatística real, pois o IBGE é a organização que faz esse trabalho. Também na última terça-feira tivemos o aniversário do Clube de Mães do Jardim Beira-Mar, aonde completou 10 anos de existência o Clube de Mães Grão de Areia, localizado no bairro Jardim Beira-Mar. Esteve lá presente alguns vereadores, prefeito municipal, e com certeza foram muito agraciadas aquelas senhoras que fazem parte daquele clube. Também o prefeito de Capão da Canoa, Maurício Magno Germano, e o vice-prefeito Jário Marques receberam moradores e proprietários da Estrada da Laguna, na Tapera dos Quadros, para que pudesse viabilizar uma melhor segurança, pois lá estão roubando muito gado, estão arrombando cercas e roubando gado daquelas pessoas. Então foi uma grande reunião que aconteceu, que o prefeito se comprometeu de tentar uma solução para que não venha acontecer esses episódios. E a prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e Trabalho e Ação Comunitária, em parceria com Indústria e Comércio, desenvolve o projeto de educação às crianças como uma escolinha de futebol, nas escolas de futebol oferecidas no bairro Parque Antártica, São Jorge, Novo Horizonte, Arco-Íris, Praia do Barco, Distrito de Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim. Um trabalho muito bom que está sendo desenvolvido com as crianças e poderá dali, com certeza, sair
algum craque de futebol, pois já temos história em Capão da Canoa, que vários craques daqui já saíram. Então, algumas ações que o governo está fazendo e com certeza está tentando proporcionar uma vida melhor para os nossos munícipes. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, e agradeço o espaço. Meu muito obrigado. Está à disposição a palavra. Peço a palavra. Palavra, vereadora Lavina. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas. Eu quero deixar o meu apoio à manifestação e parabenizar o colega Arilson Ush, da Corsan, que veio aqui pedindo esse apoio, que a comunidade também se alerte, que se informe sobre o benefício da água, da nossa água, que valorize. Então, como vereadora, como cidadã, como professora, tenho total apoio a essa moção de apoio ao ato dos funcionários e da intenção de, sim, conservarmos a água e repúdio quanto à medida provisória que o governo quer estabelecer. Quero parabenizar o companheiro de partido, companheiro vereador Pardal, pela passagem do seu aniversário. Que Deus o ilumine cada vez mais com sabedoria, muita saúde e muito companheirismo para nós, né, do nosso partido e dos outros partidos, sendo sempre esse exemplo que podemos nos espelhar. Parabéns, Pardal. Saúde, tudo de bom. Tenho que falar, né, que a Feira do Livro, então, de Capão da Canoa não vai acontecer e fizemos um pedido de informação e o secretário de Turismo nos passou e que a comissão teria resolvido, que não teria, mas também a comissão disse que não é bem assim. Então, fica esse apelo para a nossa Feira do Livro, que seja, então, feita algumas atividades na escola com escritores, com apresentações para esses alunos que esperam que todo ano tenha essas atividades nas escolas. Mas a gente vai conversar com a comissão de que forma podemos, enquanto professora, cidadã e vereadora, apoiar para que realmente o ano que vem seja grandiosa a Feira do Livro. Também não posso deixar de falar como cidadã brasileira e como professora sobre o incêndio, né, no nosso Museu Nacional. Quase 20 milhões de detalhes, de itens, de informação, de todo, na área da biologia, na área da cultura, na área da essência mesmo, do coração do Brasil, de todas as informações. E aí eu estava vendo em outros países como é zelado o museu que traz a história dos países. Infelizmente, não houve investimento suficiente. Estou chateada como brasileira, assim como a maioria do povo brasileiro que sabe da importância que é o museu, pela falta de cuidado, pela falta de zelo, torrado a memória do nosso povo brasileiro, infelizmente. Mas, com certeza, agora novos gestores estarão, né, fazendo esse apelo. Também foi uma tragédia anunciada pelo próprio diretor do museu, que várias vezes falou e não escondeu a tristeza do povo, e porque foi anunciado essa questão da possibilidade do incêndio ou de outra, da fragilidade que estava o museu, de 200 anos de história do nosso país. Infelizmente, nosso país, em vários segmentos, em várias situações, está muito fragilizado, desacreditado. Foi manchete internacional esse incêndio que queimou e torrou a nossa memória dos brasileiros do nosso Brasil. Muito obrigada e boa noite a todos. Continua a expressar a palavra. Presidente, quero fazer daqui só para parabenizar o nosso colega vereador Pardal pela passagem do seu aniversário ontem e dizer que quanto é bom a gente, às vezes os amigos, é importante numa festa, no aniversário, mas eu vi o senhor com a família, com seu irmão, com seu sobrinho, a sua esposa, mas também é um momento
de família, um momento muito importante, que é uma passagem de um ano para o outro, a gente parabenizar essa sua atitude da família, né? Muito obrigado. Continua à disposição a palavra. Não havendo queira falar, peço meu vice que assume a presidência aqui. Com a palavra, o vereador Nené. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vim aqui, eu nem ia falar hoje, mas só para ser breve, pedir ao nosso líder de governo ali, o vereador Ademar, né? Ele hoje, eu acho que ele presenciou o que eu presenciei. Nós temos uma Secretaria de Cidadania que, infelizmente, no dia de hoje, não está fazendo nada para o que está acontecendo no município. Nós temos hoje o Vale Verde, nós temos o Araçá lá embaixo, nós temos o Arco-Íris, está todo mundo debaixo d'água. Tem gente com água dentro da casa, que já molhou os móveis em cima da cama, tá? E nada está sendo feito, vereador. Me Nada. permite, vereador? Pois não, vereador? Acho melhor incluir na sua fala a Secretaria da Assistência Social. Porque o ginásio de esportes, com essa chuvarada desde ontem e persistindo até amanhã, o ginásio de esportes era para estar abrigando as pessoas. E um caminhão da prefeitura recolhendo os móveis dessas pessoas humildes, que têm poucos móveis e que, se molhando, ficam sem nada. Como agora há pouco, no Capão Denúncia, passei para o governo, tem uma família que está pedindo pallet para erguer os móveis. Essa família tem que ser removida. Então, espero que a assistência social e a cidadania, neste momento, não estejam em casa. Estejam trabalhando, como já foi feito em governos anteriores, tão necessário nessa hora, para as pessoas que mais necessitam, nesses bairros que o senhor citou, e eu ainda incluo mais um, que é o Praia do Barco. Pois é. Não está sendo feito nada nem por uma dessas duas secretarias que teriam que cuidar, né? Eles fazem parte do assistencialismo, né? E a cidadania fica com a parte da retirada de pessoal. Não adianta querer amanhã de manhã ir lá resolver o problema, porque a previsão, a chuva parou, é parar agora à noite, né? Não deixar essa turma toda dormir mais uma noite dentro d'água. Porque eu não estou entendendo, cada vez que chove enche tudo e ninguém está tomando uma providência. O vereador Pardal foi secretário de obras, né? Nós temos que abrir aqueles valos, tem que limpar, tem que fazer um escoamento daquilo ali, uma drenagem, porque cada vez que vem 2, 3 dias de chuva, é a mesma catástrofe para aquela turma que mora no Vale Verde, que mora no Araçá, que mora no Arco-Íris. Querem falar que estão errados porque é área invadida, não importa, deixaram acontecer a invasão. O que importa é que tem criança, tem ser humano que depende só daquele telhado para ficar embaixo. Eles não têm outro lugar para ir. Então nós temos hoje, na administração pública, as duas secretarias que eram para estar atuando desde o fim de semana e não estão atuando. Eles vão deixar para ver a situação amanhã, provavelmente, se forem, para fazer alguma coisa quarta-feira, que daí a água já baixou, a chuva já parou, todo mundo já perdeu todo. Passaram frio, passaram necessidade, aí que vai começar a ação. Que ação? Vão chegar com um caminhão para tirar a Dona Mariazinha? Não tem mais nada, a água já baixou, ela consegue caminhar na assoalho da casa. Pois não, senhor. A gente sabe que é uma dificuldade de acompanhar o êxito urbano. Na primeira vez em que estive frente à secretaria, praticamente eu abri o valo até o final da vila, aonde é do Araçá. Foi até a Avenida 13, que a Rua 12 já foi colocado para a viesse agora nessa administração, a anterior, e ali terminava as invasões. Isso eu fui secretário até 2008. E hoje, o senhor sabe que a gente já esteve conversando várias vezes sobre isso, às vezes as pessoas vão ser intransigentes, mas é necessário remover alguns para que seja feita essa drenagem, como já tinha ele colocado aqui algumas vezes. E isso é um trabalho que tem que ser feito. Na época foi interligado o valo ali do Araçá até o valo da Parque 3, que também não existia.
Então foi feito toda essa drenagem, foi abrido um valo na sol nascente, eu também tinha aberto, abri o valo do Araçá até a praia, no Jardim Beira-Mar abrimos outros, e do lado lá da Madeireira também ajudo, ali tivemos uma outra alternativa, onde o senhor acabou até fazendo uma passagem com os canos possantes, mas esse trabalho ele tem que ser constante. Não é um trabalho de uma administração, é um trabalho de todas as administrações, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que agora é a hora do prefeito Amaury, que já esteve por 2 vezes no governo, é a 2ª vez, mostrar que ele está preocupado com os bairros fora da época de eleição, né? E mostrar lá, ir lá e mostrar o seu trabalho, porque hoje a nossa administração tem potencial para isso. Eu abri mais de 10 quilômetros de vale em Capão da Canoa, e se talvez a gente não tivesse a coragem de ter aberto, hoje a situação seria muito pior, porque em 2007 eu tive que tirar pessoas de dentro de casa com uma reta escavadeira, com máquina, tivemos que rachar Paraguaçu, que era uma calamidade. E se não tomar uma atitude, o Vale Verde vai acontecer isso que o vereador Flávio Lara frisou aqui. As pessoas estão perdendo seus bens, a sua geladeirinha, o seu fogãozinho, que consegue com muita dificuldade, e vão acabar perdendo roupas de cama e tudo. Então, é a hora do poder público estar lá. Obrigado, senhor presidente. Eu também acho, porque daí depois vão só fazer o lobby, depois que passa tudo, que baixa a água, passou o temporal todo, né? Daqui a 2 dias que eles vão começar a se mexer. Amanhã vão fazer vistoria para ver como é que tá, né? E depois da manhã vão lá ajudar as pessoas que não precisa mais, a água já baixou. Já estragou tudo que eles tinham dentro de casa, eles já passaram 2, 3 noites de frio na chuva. Então, é que nem o vereador Pardal disse, eu acho que tem que fazer uma manutenção constante nos valos, que não adianta só abrir e não dar manutenção, né? Para aumentar a drenagem daquela área ali, porque aquela área, cada chuva que tem vindo, cada chuvarada que tem vindo, tem sofrido constantemente ali. E eu acho que a gente não tem que discriminar ninguém, né? São seres humanos, estão ali. O porquê que estão ou deixou de estar, isso aí é outro problema para discutir em outra hora, né? O problema agora é a necessidade das pessoas que estão ali. E depois se discute. Mas não adianta fazer que nem um macaco que se lembra de fazer caso só quando chove, né? Tem que ir ali fazer o socorro, o assistencialismo, tem que fazer. E logo após passar isso aí, tem que sentar e começar a pensar como é que vão resolver esse problema para parar isso aí. Isso aí virou corriqueiro. Choveu 2 dias em Capão, está todo mundo debaixo d'água naquela área. E eu acredito no que o vereador Pardal disse. É manutenção e limpeza daqueles valos. Porque quando foi feito, não encheu mais. E agora, cada chuva que dá, se chover 2 dias, está tudo cheio. Então, eu acho que não pode ficar assim. São gente pobre, gente humilde, merece o respeito nosso aqui, né? Porque muitos que estão hoje, né, na administração não estão muito preocupados, não. Porque eles vão para casa, eles têm a cama quentinha para deitar, não tem uma goteira dentro de casa, tem até seu ar-condicionado para se livrar do frio. Eles não se lembram de que tem gente na rua passando necessidade. E eu acho que nós fomos eleitos para cobrar, fiscalizar, e o executivo para agir e fazer o que tem que ser feito. E nós temos 2 secretarias, uma de assistência social e outra de cidadania. E nenhuma das 2, pelo menos que eu vi hoje, está se mexendo para resolver esse problema. Então eu peço ao senhor, que é líder de governo, a vereadora Juliana também, que é do lado do governo, que entre em contato com eles, se possível agora à noite, para tentar ajudar aquelas pessoas que estão debaixo d'água. Era isso aí, meu presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Continua à disposição a palavra. Não havendo mais quem queira falar, vamos... Tu acredita, Maria?
Projeto de lei número 109/2018, autoria vereador João de Matos Novaski. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3.309, de 24 de abril de 2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. 109. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 087/2018. Altera a redação do inciso do artigo do inciso 1º, do artigo 2º e da redação do parágrafo único e do artigo 3º da Lei Municipal número 3.288, 31 de janeiro de 2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 0... Presidente, há uma proposição que os vereadores aqui não entenderam que o senhor botasse a apreciação o projeto de lei 087, que colocasse primeiro em votação a sua emenda e depois o projeto de lei, fazendo a ordem legal. Certo, vereador. Mas eu ainda continuo dizendo que primeiro é o projeto, né? Todo mundo diz que primeiro é a emenda, a gente não tem que emendar uma coisa que não existe, mas tudo bem. Projeto de emenda número 001/2018 ao projeto de lei 087/2018. Altera o artigo 1º, insere o artigo 2º e exclui o artigo 3º do projeto de lei ordinária número 087/2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Agora. Projeto de lei número 087/2018. Altera a redação do inciso 1º do artigo 2º e da redação parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 3.288, de 31 de janeiro de 2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 095/2018. Institui o Banco de Ração e de Utensílios para Animais no município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 089/2018, autor vereador Ademar Duarte. Institui a Semana da Revoada no âmbito municipal e acresce ao calendário oficial de eventos no município de Capão da Canoa e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 105/2018, substitutivo ao projeto de lei 093/2018. Está em discussão. A palavra, vereador Flávio. Senhor presidente, nobres vereadores, você que nos assiste em casa, que nos acompanha aqui. A verdade é um cavalinho lento, mas ele vem. O site foi fechado, alguns CRAs foram fechados, alegando que não tinha como contratar. Que os vereadores eram culpados e não sei o quê. E que um vereador só tinha derrubado tudo. Semana passada eu votei contra, para provar que um vereador só não faz andorinha. Agora, o governo consegue me explicar como é que ele manteve abertos os CRAs se ele não tinha estrutura? Viu? Faltaram com a verdade com a população. Podia ter mantido abertos os CRAs. Podia ter mantido abertos os programas sociais. E semana passada, quando eu votei contra, eu ainda comentava, eu digo, mas primeiro tem que votar a estrutura
Depois, as contratações. E de novo botaram a carreta na frente dos boi. E os boi empurrando. Então, o governo fechou o CRAS porque quis fechar o CRAS sozinho. Prova está aqui. Essa semana toda não puderam contratar, porque não tinha estrutura. E aí abriram os CRAS. Política baixa. Faltaram com a verdade com a população. E a verdade veio hoje. Se estava funcionando, podia ter funcionado na outra semana. Percebeu? Vereador. Concluo, senhor presidente, dizendo que agora com a estrutura, o governo vai poder fazer a chamada do projeto de contratação da semana passada. Agora vai poder fazer. O governo não sabe que primeiro tem que passar a estrutura para depois a contratação? Ou é novidade para algum de nós aqui? Obrigado, senhor presidente. É bom que a verdade venha à tona e esclareça a população de que o governo fechou o CRAS porque quis fechar o CRAS. E essa semana, mesmo sem ter como contratar, manteve os CRAS abertos porque ele não falou a verdade para a população. Obrigado. Continua a discussão. Pode ser daqui, presidente? Pode. Só para pegar o gancho do vereador. Também a questão que eu já falei a semana passada da reunião da terceira idade nos distritos também, que não havia funcionários. Então, por isso não estava acontecendo as reuniões e o pessoal, inclusive, tiveram alguns aqui nos questionando que tudo era culpa dos vereadores. Só para dizer que esse serviço também foi fechado, a reunião que os idosos todas as semanas fazem, também por culpa dos vereadores, vereador Flávio Lara. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado com voto contrário. Não havendo mais nada até tarde, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.